Era mais ou menos o ano de 2006, quando eu era viciado no Counter-Strike e jogava praticamente todo dia. Eu estudava de manhã, na época, e por isso começava a jogar à tarde. E muitas vezes entrava na madrugada jogando. Nesse tempo, eu conheci muita gente. Alguns se tornaram bons amigos e eu conversamos muito no MSN. E foi em uma das noites no CS que um jogador novo entrou. Ele não falava nada, mas jogava muito bem. O nick dele era LightBell3, mas todo mundo chamava-o de Light porque era mais fácil. Os dias foram passando e o mesmo cara entrava. Todos no servidor conversavam, mas ele ficava calado. Não fazia piadinha, não xingava ninguém e nem puxava assunto. Ele só respondia quando perguntavam algo e via texto. Ele nunca dizia nada no microfone. Um dia, todo mundo foi saindo do servidor, até só ficar eu e o Light. E como eu não queria mais jogar, peguei o MSN dele para conversar. Ele não era muito diferente no MSN e falava muito pouco também. As semanas foram passando e aos poucos eu começava a conversar cada vez mais com ele. E logo comecei a considerá-lo um bom amigo. Ele falava mais comigo do que com os outros. No CS, ele continuava calado, mas no MSN conversava comigo, embora eu sempre tivesse que tomar a iniciativa. Certa vez, um outro jogador que todo mundo conhecia, o Carlson X17, começou a xingar o Light, dizendo que ele usava cheat, e o Light ignorou. O Carlson ficou puto com ele, e o Light não dizia nada, só matava-o várias vezes seguidas. Até que uma hora, o Carlson teve que sair e se despediu de todo mundo. E nessa hora, Light mandou a mensagem: "Você já está morto." O Carlson xingou muito o Light antes de sair, mas não deu em nada. Depois de alguns dias, o pessoal notou que o Carlson parou de entrar no jogo e também não aparecia no MSN mais. E logo começaram a brincar dizendo que o Light tinha matado de verdade. Era uma brincadeira que todos riam, mas Light continuava sem falar nada. Quando eu comentava com ele no MSN sobre o Carlson ter sumido, ele não levava o assunto adiante. Até que mais ou menos 1 mês e meio depois, o Carlson entrou no servidor. Todo mundo começou a brincar falando que ele voltou dos mortos. Mas o estranho é que ele não disse nada, apenas começou a jogar calado. Nem no chat de texto ele falava nada. No MSN ele ficava online, mas não respondia as perguntas e todo mundo começou a estranhar. Uma semana depois, durante uma partida de madrugada, ele finalmente falou. Enquanto todos jogavam, ele disse pelo microfone o seguinte: "Eu só queria me desculpar pelo que eu falei naquele dia, Light." E tudo ficou mais estranho quando ele sumiu de novo. Não se conectou mais no jogo nem no MSN. De vez em quando, conversávamos sobre ele e alguém perguntava algo pro Light, mas ele só respondia, "Não sei", ou algo do tipo. 3 meses depois disso, o Light me falou uma coisa que me deixou muito feliz. Sua mãe tinha recebido uma proposta de emprego e em 2 meses ele iria se mudar para a minha cidade. No começo, a mãe dele ainda não sabia para que lugar da cidade iriam se mudar, mas quando estava próximo de vir, ele me disse que o nome do lugar era na Vila Imperial, que fica apenas 3 quarteirões de onde eu moro. Quando ele se mudou, eu marquei de ir visitá-lo no final de semana seguinte. Ele chegou em uma quinta-feira aqui e no sábado à tarde fui até a casa dele. Chegando lá, eu apertei o interfone e esperei um pouco. Então ouvi o som de tirar o gancho, mas ninguém disse nada. Então eu falei, "Light?" E ouvi a voz dele pela primeira vez, dizendo, "Entra, André." O portão se abriu e subi. Era o 6º andar. Quando o elevador se abriu, eu fui andando, olhando o número das portas,
até perceber que a dele era que ficava no final do corredor. Ao chegar, percebi que a porta estava aberta, apenas encostada. Provavelmente ele deixou assim para quando eu chegasse, mas mesmo assim, bati na porta, esperei um pouco e ouvi uma voz dizer: "Entra, André." Eu empurrei a porta que dava na sala e achei muito estranho o fato dela estar completamente vazia. Eu sabia que estavam de mudanças, mas o normal era ter um monte de móveis bagunçados e não uma sala completamente vazia. Eu entrei na sala e chamei Light, mas não veio ninguém. Fiquei um pouco nervoso com isso, pois não queria ir vasculhar a casa dele, e chamei umas 3 vezes, até resolver esperar, e após um dos 2 minutos chamei de novo, mais algumas vezes, e entrei para os fundos do lugar. Achei estranho quando olhei o primeiro quarto e não tinha móvel algum também, assim como a cozinha e outro cômodo. Eu já estava ficando nervoso nessa hora e não estava gostando da brincadeira. Quando eu cheguei no último quarto, ele estava com a porta fechada e eu a abri e me assustei quando vi um garoto de costas para a parede, mas logo perguntei: "Light?" E ele falou a coisa mais sinistra que já ouvi na minha vida, que foi: "Light é o nome que vocês me chamam na internet, mas aqui eu prefiro que você me chame pelo nome que todos me chamam, que é Satanás." Eu quase gritei quando ele falou isso. Foi muito sinistro. E então ouvi ele começar a se virar para a minha direção, mas não cheguei a ver o rosto dele. Eu saí correndo do apartamento no corredor. Eu ainda conseguia ouvir passos atrás de mim e desci pela escada mesmo. Saí daquele prédio e, chegando em casa, deletei ele do MSN e fiquei sem jogar CS por um bom tempo. Eu nunca comentei isso com meus amigos no servidor porque fiquei com vergonha, mas aquilo foi